Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Brum, da disciplina de Direito 2, e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de 1,78, tenho cabelos curtos, castanhos claros, uso barba, a minha pele é branca e os meus olhos são verdes. Eu estou vestindo uma camisa preta de mangas longas, calça social cinza, cinto e sapatos pretos. Hoje eu estou no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com pontos interconectados. À minha esquerda tem uma parede com os dizeres EAD mudando realidades. Esse é o sinal que me identifica na comunidade surda. Vamos à aula? Hoje nós temos trabalho e direito do trabalho. Vamos compreender um pouquinho desses conceitos e dessas ideias mais fundamentais. Primeiramente, a gente tem que entender que o trabalho ele tem uma origem etimológica bastante discutida. Há quem diga que trabalho vem de tripalium ou trepalium, que era um instrumento de tortura com 3 pontas que era utilizado para desferir castigo sobre os escravos. E, independente de qual seja a origem etimológica, e essa é a mais aceita, pessoal, a definição mesmo que mais importa para a gente é que trabalha qualquer energia física ou intelectual empregada pelo homem com finalidade produtiva. Além disso, eu preciso de alteridade. O que é essa alteridade, pessoal? Eu preciso que você compreenda que o trabalho que importa para a nossa disciplina é aquele trabalho feito para alguém, é aquele trabalho feito para gerar uma produção alheia. Evidentemente que quando a gente está limpando a nossa casa, a gente está trabalhando. Mas a partir do momento que eu trabalho para limpar a casa de alguém, o escritório de alguém, essa relação passa a interessar ao direito. Qualquer trabalho que eu faça na academia continua sendo trabalho, porque eu estou ali desenvolvendo uma energia física, mas ela não está gerando uma produtividade para alguém, a menos, evidentemente, que eu seja personal trainer. E aí eu estou instruindo alunos para que o dono da academia, por exemplo, tenha uma lucratividade. Então, é esse elemento da alteridade que vai chamar a atenção do direito do trabalho. Então, pessoal, como fundamentos, a gente tem que compreender que o direito do trabalho não existe sem a ideia de subordinação. E ela se opõe à sujeição. Vamos compreender essa diferença. A sujeição é aquela relação existente entre o escravo e o seu senhor, entre o escravo, que era tratado como propriedade, como coisa, e aquele que lhe dominava. É a partir do momento que a gente rompe com essa estrutura escravagista que a gente passa a ter a ideia de subordinação. Essa subordinação é o controle que o detentor do capital tem sobre o meio de produção. Ou seja, eu não tenho mais aquela relação de propriedade. O trabalhador não é mais meu. O que é meu é o trabalho que ele presta. Então, na subordinação, eu vou dirigir a produção, eu vou dirigir o meio que ele trabalha, eu vou dizer quais são as ordens, quais são as regras do trabalho. Mas o corpo, a pessoa, não pertence ao empregador. Em seguida, a gente tem que entender também que isso só foi possível na escala que nós temos atualmente a partir da Revolução Industrial. É lá no final do século XVIII que a gente começa a ter o desenvolvimento da maquinofatura e, portanto, a produção em massa. A gente supera a manufatura, que é aquela produção artesanal. Então, a gente começa a produzir grandes quantidades em pequenos espaços. E, para isso, eu preciso de muitos trabalhadores. Eu preciso de muitas pessoas operando a máquina. E aí observem, a gente está falando de um momento em que as máquinas eram bastante rudimentares, mas que ainda assim permitiram o surgimento de uma produção em larga escala.
Antes da gente pensar no direito do trabalho como ele é hoje, a gente pode pensar em algumas legislações que antecederam. Por exemplo, lá no Código de Hammurabi, a gente está falando aqui de muitos séculos atrás, a gente tinha a locação de trabalho, que era um contrato de trabalho em que eu poderia tomar de alguém o trabalho que ela produzia. Superado esse modelo, que também vigeu lá no direito romano, né, no Império Romano, a gente vai pensar na servidão feudal. E esse é um modo de produção anterior ao capitalismo, né, que é o modo de produção atual, em que a gente tinha feudos, a gente tinha os senhores feudais, donos de alguns terrenos, de algumas terras, de algumas posses, em que ele distribuía a posse para o trabalhador e esse trabalhador tinha que devolver a ele uma parcela da produção. É como se eu fosse dono de uma grande fazenda e o seu dever era me devolver uma produção, uma parte da sua produção. Então, eu tinha um grande terreno, te dava um pedacinho e você plantava milho. Dava um outro pedacinho para uma outra pessoa e ela criava galinhas. E assim eu conseguia ter para mim um retorno em decorrência daquela terra. Em troca, eu não pagava salário, eu simplesmente garantia uma proteção militar. Bom, a gente passa então para as corporações de artes e ofícios, lá entre os séculos 12 e 16. Aqui a gente tem um modelo de produção que vai passar pelos aprendizes, mestres e companheiros. Então, a gente tem ainda uma produção bastante artesanal, manufatureira, em que alguém menos experienciado é contratado como aprendiz, depois progride como mestre e dificilmente sairia dessa função de mestre, né? Ele só se tornaria companheiro se ele tivesse de fato o domínio do meio de produção. No século XVI ainda, a gente tem as companhage, né, que são reuniões de companheiros para lutar pelos seus direitos. A gente pode dizer que aqui, pessoal, tem talvez uma das origens mais importantes dos movimentos sindicais, da luta dos trabalhadores para ter os seus direitos, né? A Revolução Francesa, em 1789, extinguiu as corporações de ofício e as companhagens, porque, vejam, eu tenho na Revolução Francesa um movimento burguês, né, pessoal? A gente tem uma revolução burguesa que vai contra o clero, vai contra a estrutura social que existia naquele tempo, mas ainda assim eram burgueses, não era o povo fazendo essa revolução. E aí percebam, se eu permito a presença das corporações de ofício e companhagens, eu estou permitindo que a classe trabalhadora se una e lute pelos seus direitos. Então, evidentemente, a burguesia corta de imediato essa figura. Aqui nós temos uma imagem, né, de como funcionava a questão mesmo dos mestres, né, dos aprendizes, eh, apenas para ilustrar como era esse modo de produção. Bom, como é que surge então o direito do trabalho? Primeiramente, a gente tem que entender que o direito do trabalho é uma reação à exploração desumana do trabalho. Quando a gente tem o surgimento das revoluções francesa e industrial, a gente tem um abuso da mão de obra humana. A gente tem situações, tem registros históricos de mulheres grávidas que trabalhavam 18, 20 horas por dia. Existiam máquinas que eram tão delicadas e que tinham peças tão pequenininhas e lugares tão pequenos para serem acessados para manutenção e limpeza, que somente crianças de menos de 6 anos poderiam ser contratadas para essa função. Então, o que se começou a perceber era um número absurdo de acidentes de trabalho. Pessoas que morriam, de fato, de exaustão e de acidentes de trabalho. Então, a classe trabalhadora começa a se unir coletivamente para dizer: nós somos seres humanos, nós temos que ter a nossa dignidade garantida. Então, essa é uma das origens do direito do trabalho, né? É o indivíduo percebendo que ele não é autossuficiente, que ele é, ao contrário, hipossuficiente. Ele depende do trabalho para poder se colocar na sociedade, para poder consumir
e, com isso, satisfazer as suas necessidades, alimentar a sua família. E, por outro lado, ele percebe que, quando ele se organiza coletivamente, ele consegue lutar pelos seus direitos. E aí eu deixo aqui para vocês, pessoal, uma indicação de filme para assistir lá na Netflix, quem tiver acesso, dá uma olhadinha nesse filme, As Sufragistas. Ele trata de um movimento super importante, um movimento feminista, em busca de votos. Mas a gente tem ali diversas cenas de mulheres trabalhando, especialmente em lavanderias industriais, em que a gente consegue ver, por exemplo, o que está aqui nessa imagem na tela de vocês. Crianças trabalhando em uma fábrica. Lá a gente vê mulheres trabalhando até a morte, até a exaustão. Então, fica a dica aí para vocês de um filme muito interessante. Temos alguns marcos legais, né? Lá em 1791, a Lei Chapelier, que foi a primeira lei que trouxe um pouquinho de direitos previdenciários. Depois, em 1800, Robert Owen assume e remodela a fábrica de tecidos em New Lamarck. Em 1802, a gente tem a primeira fixação de jornada. Olha só, pessoal, uma jornada de 12 horas foi fixada na Inglaterra e foi proibido o trabalho noturno, porque se percebeu que era um trabalho muito prejudicial à saúde do trabalhador e fazia com que a quantidade de acidentes aumentasse muito significativamente. Percebam, hoje nós temos uma jornada de 8 horas no máximo, né, fixada no Brasil. Em 1802, foi uma conquista fixar uma jornada de 12 horas. Imaginem o quão absurdo isso era. Bom, entre 1809 e 1839, o trabalho do menor de idade começou a ser tutelado. Percebam que foi uma luta aí de pelo menos uns 30 anos para a gente poder ter algo um pouco mais digno para as crianças e adolescentes. Em 1891, a gente tem a encíclica Rerum Novarum, que é uma preocupação do Papa, dizendo que precisamos nos adequar a esse novo modo produtivo, mas sem desrespeitar as condições da dignidade da pessoa humana. E apesar de ser um documento evidentemente de cunho religioso, ele tem um teor filosófico e social extremamente importante. Notem que nessa época a gente ainda tinha na Igreja Católica uma dominância muito significativa no mundo, né? Então o Papa, trazendo essa preocupação social, ele consegue mudar a cabeça de muitas legislações ao redor do mundo. Passando para 1917, a gente tem a Constituição do México. Constituição do México, de 1917, foi a primeira Constituição a prever direitos trabalhistas. Olha que interessante. Em 1919, lá na Alemanha, a gente tem a Constituição de Weimar. Essa Constituição de Weimar também traz importantes direitos trabalhistas e é inspiração, inclusive, para algumas constituições aqui do Brasil. Nesse mesmo ano, foi formada a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. 1927, na Itália, a gente tem a famosa Carta del Lavoro, que é uma legislação que, de alguma forma, inspirou a promulgação da CLT aqui no Brasil alguns anos depois. Em 1948, a gente tem a Declaração Universal de Direitos do Homem. Esse é um dos documentos mais importantes de direitos humanos e lá está previsto que o trabalho é um direito humano e que tem que ser desenvolvido com justiça social. Olha que bacana. Aqui no Brasil, o que a gente tem de antecedente? Em 1824, nossa primeira Constituição, né, tínhamos acabado de virar um império independente, e nessa Constituição havia uma proibição das corporações de ofício. Então, aqui no Brasil, essa não era uma organização possível. Em 1850, a gente tem o Código Comercial, que, por sinal, né, pessoal, uma parte dele vige até hoje, né? A gente ainda tem esse código de 1850, apesar de boa parte dele ter sido revogado pelo Código Civil de 2002. Em 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre, que é uma lei extremamente importante, porque ela quebra essa estrutura no sentido de que filho de escravo também seria escravo, também seria considerado uma propriedade do senhor.
Então, a gente vai ter, a partir de então, que aqueles que nascessem de escravos não seriam mais considerados escravos do mesmo jeito. Em 1885, a gente tem a Lei Saraiva-Cotegipe, que é uma lei que vai dizer que, depois dos 60 anos, perde a condição de escravo. Em 1888, a lei mais importante para trazer o fundamento da existência do trabalho como pensamos hoje. A partir da Lei Áurea de 1888, a gente tem a proibição da escravidão no Brasil. Então, o Brasil deixa de ser oficialmente um país escravagista, permitindo com isso que, ao longo da implementação do capitalismo, a gente pudesse ter finalmente o trabalho subordinado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as denominações do direito do trabalho. Essa é uma nomenclatura que é a mais usada, né? Direito do trabalho, porque de fato nós temos aqui um ramo autônomo do direito. Ele tem princípios muito específicos e isso faz com que ele seja caracterizado um ramo do direito privado, porque regula a relação entre pessoas privadas. Agora, há quem chame, por exemplo, de legislação trabalhista, né? Mas essa é uma discussão não tão relevante. Podemos chamar de direito operário, direito industrial, direito corporativo, direito social, mas nenhuma dessas nomenclaturas abrange de maneira tão adequada o que direito do trabalho nos permite. Porque percebam, nem todo trabalhador trabalha na indústria. Nem todo trabalhador é exatamente um operário. Então, quando a gente chama de direito do trabalho, a gente compreende que vamos estudar diversas formas de trabalho. Bom, qual é o conceito então de direito do trabalho? É um sistema com muitas engrenagens que devem se encaixar à luz de determinados princípios. Então, é um sistema jurídico permeado por institutos, valores, regras e princípios dirigidos aos trabalhadores subordinados e assemelhados. Isso aqui é muito importante, a gente perceber que existem trabalhadores subordinados, que a gente vai chamar de empregados, e os assemelhados, que são os trabalhadores em geral. Aos empregadores também, vamos pensar na relação dos empregadores, das empresas coligadas, tomadores de serviço, para tutelar o contrato mínimo de trabalho. Ou seja, o direito do trabalho busca implementar condições mínimas sem as quais a gente não vai garantir a dignidade do trabalhador. Então vamos estudar para isso as obrigações decorrentes das relações de trabalho, as medidas que visam a proteção da sociedade trabalhadora, sempre norteados pelos princípios constitucionais, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Vocês me vêm falando toda hora sobre o trabalho digno, o trabalho decente. Então, a Constituição Federal, especialmente lá no artigo 7º, traz um rol de direitos assegurados aos trabalhadores para que ele possa ter uma condição digna. Por exemplo, quando a Constituição fala que a duração normal do trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ela está nos dizendo que, em regra, essa é uma condição que garante uma mínima dignidade. Evidentemente, pessoal, à medida que o tempo passa, novas discussões surgem e a gente começa a ver movimentos, por exemplo, que querem abolir essa escala chamada 6 por 1, né? 6 dias trabalhando e 1 dia descansando. Notem que pouco menos de 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, a gente tinha jornadas muito maiores do que a que vive hoje. Então é natural que a sociedade vá cada vez mais rediscutindo o que é a dignidade do trabalhador. Também é recheado o direito do trabalho por normas dedicadas aos sindicatos e associações representativas. Vocês devem se lembrar que lá atrás eu falava para vocês que a origem do direito do trabalho é a percepção de que o indivíduo trabalhador sozinho não tem força, ele é hipossuficiente.
mas a partir do momento em que ele se une coletivamente, ele começa a ganhar força. Então, o direito do trabalho também vai se preocupar em regulamentar essa união. Como é que eu posso me sindicalizar? Quais são os meus direitos enquanto sindicalizado? Como é que eu posso exercer a greve? Tudo isso é objeto de estudo do direito do trabalho. A gente vai pensar também sobre a atenuação e a forma de resolução dos conflitos individuais, coletivos e difusos que existem entre, naturalmente, o capital e o trabalho. Essa relação aqui é uma relação central para a gente compreender o direito do trabalho. Capital e trabalho são forças que frequentemente se chocam. Vamos falar também sobre a estabilização da economia, afinal de contas, todo mundo consegue imaginar que as alterações no direito do trabalho impactam a sociedade, especialmente a economia, né? Então vamos falar, por fim, da melhoria da condição social de todos aqueles que se relacionam ao trabalho. Algumas características do direito do trabalho. Primeiramente, proteção do trabalhador. Essa é a função do direito do trabalho, né? Temos ainda uma crescente ampliação, que é a famosa tendência in fiere. A partir do momento que um direito trabalhista surge para um determinado grupo de trabalhadores, a tendência é que esse direito se amplie. Por exemplo, anos atrás, só quem tinha 180 dias de licença maternidade eram alguns servidores públicos. Hoje, qualquer empresa pode aderir ao programa Empresa Cidadã e, com isso, garantir que as suas funcionárias, quando afastadas por licença maternidade, tenham igualmente 180 dias de licença. A gente tem o intervencionismo, afinal de contas, só a mão invisível do mercado não dá conta de proteger o ser humano trabalhador. Temos um dinamismo gigantesco, né, em direito do trabalho. A gente costuma dizer que nós somos afetados até pela umidade relativa do ar, porque qualquer coisa que mude, a inflação está alta, tem uma nova tendência, tem uma nova tecnologia, tudo isso afeta o direito do trabalho. Ele é socializante, porque é a partir do trabalho que o empregado consegue se inserir na sociedade. É a partir do trabalho que ele consegue consumir e, portanto, ser visto pelo capitalismo como um cidadão. E ele é também transnacional. Vejam, por exemplo, que um estudo muito importante demonstra como a famosa taxação das blusinhas da Shein impacta no direito do trabalho. Porque, perceba, é uma medida de direito tributário, mas que visa combater o dumping social. É uma medida que visa dizer para a gente assim, olha, não dá para vender muito barato algo que foi produzido com um trabalho indigno fora do Brasil. Então, o que o Brasil faz? Taxa essa produção para que tenha condições de concorrer com o produto interno do Brasil. Então, eu taxo aquele produto que vem de condições quase, se não escravagistas, taxo para que, quando chegar no Brasil, tenha alguma competitividade com aquele produto que foi feito respeitando a dignidade do trabalhador. Bom, a finalidade é sempre a melhoria das condições de pactuação, a melhoria dos contratos de trabalho, né? Tem um caráter modernizante e progressista do ponto de vista econômico-social. Tem uma função política conservadora, no sentido de conservar aquilo que já foi garantido. Então, as conquistas dos trabalhadores não podem ser revogadas. E tem, por fim, uma função civilizatória, que é uma teoria do ministro Maurício Godinho Delgado, que é ministro atualmente do TST, que fala para a gente que é por meio do trabalho que eu me insiro na sociedade capitalista. É o trabalho que me torna um cidadão. E, com isso, democratiza as condições de vida, as condições de vivência em sociedade. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco e a gente se encontra na próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.